Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 11 a 14. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Essa é a ordem inicial do capítulo 11 de Deuteronômio. E ao longo desses capítulos, do capítulo 11 ao capítulo 14, nós vemos as muitas formas com que o Senhor estabeleceu para que o seu povo demonstrasse esse amor. A forma como o povo de Deus deveria guardar os mandamentos em muitas esferas. Nesses capítulos, o Senhor mostrará que esse amor deve ser aplicado, demonstrado por meio da adoração, por meio do abandono da idolatria, da rigidez e do rigor com que tratariam a idolatria, bem como também as ofertas, as alimentações, aquilo que eles faziam em adoração ao Senhor como fonte da provisão de Deus na vida deles. Primeiramente, o Senhor ordena que esse povo o ame, pois ele viu todas as suas obras feitas ao longo de todo aquele percurso até a terra prometida. Este não era um povo qualquer, era um povo que contemplou os grandes feitos de Deus e que agora deve amá-lo, honrá-lo com a sua vida. Em seguida, o Senhor apresenta os benefícios da obediência, apresenta toda a riqueza, toda a prosperidade e bênção que ele daria a Israel caso fossem fiéis e leais a ele. O Senhor cuidaria do seu povo. No capítulo 12, nós vemos o Senhor estabelecendo as leis quanto à adoração. O Senhor havia estabelecido um local para o culto. O passo inicial para que fosse estabelecido esse local de culto era justamente a destruição daqueles locais de culto idólatra que existiam em Canaã. Antes de estabelecerem o local de culto, deveriam primeiramente destruir toda a adoração daqueles povos que não temiam a Deus, limpar totalmente aquela área, aquela região, e aí sim estabelecerem o culto ao Senhor. Estabelece também as leis quanto aos sacrifícios e o consumo das carnes, a proibição de imitarem as práticas daqueles povos pagãos. O Senhor então determina justamente quais são os limites e o modo de culto que ele deseja para o seu povo. E o capítulo 13, de certa forma, continua essa instrução, pois agora o Senhor fala sobre como deveriam tratar os falsos profetas, aqueles que traziam mensagens da parte de Deus, mas que conduziam o seu povo à adoração a deuses estranhos, à adoração que não convinha ao povo de Deus. Nesse caso, era necessário que o povo repreendesse de forma dura aquele homem. Era necessária a pena de morte para todo aquele que tentasse conduzir o povo a adorar deuses estranhos, a fazer aquilo que o Senhor não ordenou em sua palavra. Ele não deveria ser poupado, não deveria ser olhado com misericórdia, mas sim com rigor, e morto por tentar conduzir Israel ao culto estranho a Deus. Isso era algo tão sério para Israel que até mesmo se fosse um familiar ou se fosse uma cidade inteira levada por essa prática, em todo caso, deveria haver o rigor, a pena capital, para todo aquele que conduzisse o povo de Deus para uma adoração estranha, fora da lei de Deus. O capítulo 14 traz uma série de leis, de regras, sobre práticas que o Senhor proibia. O Senhor proibia os cortes no próprio corpo, traz uma lista de animais que eram puros ou impuros ao Senhor, bem como também a lei para o dízimo, para a doação, a assistência prestada aos levitas e aos necessitados. O propósito do Senhor para essa geração, para aquele povo de Israel que ouvia a pregação de Moisés em primeira mão, era reforçar a necessidade de obediência. A obediência ao Senhor permeava muitas áreas da vida e estava concentrada principalmente, inicialmente, no culto ao Senhor. O culto deveria ser como o Senhor ordena. A idolatria deveria ser rejeitada com rigor, com dureza. A própria vida do povo, na sua alimentação, nas suas práticas, deveria ser conformada à vontade de Deus e não à sua própria vontade, ao seu próprio entendimento. Novamente, podemos contemplar Cristo nesses textos ao observarmos que Cristo nos concede as bênçãos da aliança de Deus. Aquele que pertence a Cristo, que está agora ligado a Ele, não está mais sob a maldição da lei. Por mais que Moisés traga nesses textos os benefícios e as maldições da lei,
Cristo já foi feito maldito pelo seu povo, por aqueles que ele comprou com seu sangue. Por isso, aquele que crê em Cristo não recebe nenhuma maldição da lei. Cristo é aquele que recebeu toda a pena, toda a ira de Deus, por conta da maldição que pesava sobre nós. Nós deveríamos ser amaldiçoados, mas Cristo carregou esse fardo. Cristo é aquele que nos aperfeiçoa diante dessa lei. Cristo é aquele que nos conduz para o verdadeiro culto a Deus. O culto que prestamos a Deus hoje deve ser conformado e mediado por Cristo. Tudo que nós fazemos em nosso culto deve buscar, acima de tudo, a glória de Cristo. Cristo é o templo de Deus. Cristo é Deus habitando, tabernaculando com o seu povo. Por isso, é fundamental que o nosso culto resulte na glória de Cristo. Até mesmo ao olharmos para os alimentos proibidos, animais impuros, que traziam sim um certo benefício biológico por conta das enfermidades que poderiam vir desses animais, ainda assim esses alimentos agora em Cristo foram purificados. Essa distinção que o Senhor fazia em Israel de animais impuros e animais puros servia justamente para que Israel fosse distinto, separado daqueles povos. E assim o Senhor separava o seu povo daqueles gentios, daqueles que estavam alheios à aliança. Mas agora em Cristo, os gentios, nós que não pertencemos a Israel, fomos trazidos para perto de Deus. E ao sermos aproximados por Deus, o Senhor purifica todo tipo de alimento. O Novo Testamento é muito claro em muitas esferas em mostrar que agora o Senhor considera puro todo tipo de alimento. Mas é claro que devemos também ter o cuidado de não escandalizarmos os demais irmãos que ainda estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo e que ainda precisam conhecer melhor e se aprofundar mais nesse entendimento da purificação de alimentos. Então, relembremos algumas aplicações desses textos para nós. Nós somos primeiramente chamados a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E isso revela aplicações em muitas áreas. Não devemos amar o Senhor apenas em algumas áreas da nossa vida, mas toda a nossa vida deve refletir o amor que temos a Deus. Em nosso trabalho, devemos ser pessoas reconhecidas pelo amor a Deus. Nosso relacionamento familiar deve refletir isso. A nossa vida na igreja deve demonstrar amor a Deus. Isso também deve ser visto em nosso culto. O nosso culto a Deus deve passar pela pessoa de Cristo. Cristo deve ser o centro do nosso culto. Ele é aquele que fez a mediação entre nós e Deus. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso profeta que fala da parte de Deus a nós. Nossas pregações devem ser marcadas por Cristo, devem ser cheias de Cristo. Também devemos ser zelosos com as influências que temos. Devemos rejeitar todo tipo de influência que nos afaste de Deus, que nos faça mais surdos à voz de Deus. Que tenhamos atenção com as amizades que cultivamos e também com o que gastamos nosso tempo, a fim de não nos afastarmos da vontade de Deus. Que assim, olhando para Cristo, adorando a Deus pela pessoa de Cristo, nós tenhamos uma vida santificada em amor a Deus.